nesta noite eu tenho o privilégio de chamar a sua atenção para esta parte, esta porção da Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Colossenses. Eu leio no capítulo 1, este versículo de número 15, Colossenses capítulo 1, versículo 15, estas grandiosas palavras de Paulo a respeito do Senhor Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nosso título que resume este texto nesta noite é Jesus Cristo, o fundamento de todas as coisas. Nestes versículos 15 a 20 desta carta de Paulo aos Colossenses, Paulo é levado pelo Espírito a formular aqui a maior de todas as passagens na Bíblia a respeito do Senhor Jesus Cristo, a sua divindade. A maior de todas as passagens cristológicas das Escrituras. E esses versículos, esses 5 versículos diante de nós, no breve tempo que nós temos, eles apresentam a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Deus que se fez homem. E aqui o apóstolo Paulo, ele declara que Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santa Trindade, é como o Pai e o Espírito, Deus eterno em todos os seus atributos. Bem, aqui está uma apresentação sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo Salvador. Certamente a mensagem mais urgente para a sociedade brasileira em nossos dias. Sobre a divindade de Cristo, sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre nossas almas, sobre o futuro. Eu gostaria de gastar este pequeno tempo que nós temos mergulhando nestes versículos, queridos, porque eles são maravilhosos. Bem, os versículos 15 ao versículo de número 20 fazem parte de uma narrativa estruturada em forma poética. Nós podemos colocar da seguinte maneira: esse versículo 15 ao versículo de número 20 foi, na verdade, um hino conhecido pelo povo de Deus no início da igreja ali em Jerusalém. Você pode quase ouvir aqui, Paulo toma emprestado este hino a respeito de Cristo e insere aqui em sua declaração sobre a divindade do Salvador. Você pode quase ouvir a congregação adorando a Cristo, o Deus eterno, não a César, não aos imperadores, mas Cristo Jesus, o Senhor sobre todas as coisas, o qual, tente observar, tente perceber a igreja cantando, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu não sei qual é a melodia deste hino, não me pergunte, mas é um hino de louvor ao Salvador. E você percebe mesmo na tradução em língua portuguesa, aqui estão as 2 estrofes, versículo 15 ao versículo 17, ele é apresentado como o originador de toda a criação. E do versículo 18 ao versículo 20, a segunda estrofe, ele é apresentado como fonte e a origem da nova criação que virá, o novo céu e a nova terra. Talvez isso para nós não soe de maneira muito clara, mas esses cristãos de Colossos viviam imersos em uma cultura greco-romana que cria em uma multiplicidade de deuses. Os próprios reis ou imperadores eram adorados como deuses e libações eram derramados em suas estátuas, incenso aceso para eles, e eles eram adorados e recebiam o título de Kyrios, Senhor sobre todas as coisas. Mas aqui está o apóstolo Paulo exaltando o Senhor Jesus Cristo e mostrando e declarando através desse hino o senhorio do Salvador. Meus queridos amigos, observe as palavras desse hino, a doutrina bíblica profunda. Ele fala sobre os atributos do Salvador, ele afirma verdades, Cristo é glorificado, ele é exaltado, ele fala sobre o sangue vertido do Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre a experiência do cristão e a sua salvação, há verdades confortadoras e encorajadoras, e assim, é um hino que não se centra no ser humano, em sentimentos humanos, mas em verdades bíblicas. Aqui está um corpo doutrinário, a doutrina do Senhor Jesus Cristo resumida. Jesus, ele diz no versículo 15, então, é a imagem do Deus invisível. Eu começo por aqui. Soa estranho, não soa? Sobretudo quando nós sabemos e aprendemos na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20,
que Deus proíbe a construção, a confecção de imagens do Deus vivo, o qual é a imagem do Deus invisível. Como pode ser o Senhor Jesus Cristo a imagem de Deus? Sou estranho aos nossos ouvidos, na verdade. Deus é espírito, ele não possui cabeça, tronco e membros como um ser humano, braços, partes corporais, mas o Senhor Jesus Cristo possui tudo isso. Como assim ele é a imagem do Deus vivo? Bem, e o que dizer a respeito disso? Paulo está dizendo que quando aqueles homens olharam para o Senhor Jesus Cristo, eles viram Deus. O Senhor Jesus Cristo é esta imagem moral do Deus invisível. Ele é chamado por João, em 1 João, de o Logos, isto é, a palavra originária, o princípio essencial. Deus invisível é manifesto a seres humanos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João diz também em 1 João que quando eles contemplaram o Senhor Jesus Cristo, naqueles 3 anos que o conheceram na terra, eles viram a glória de Deus nele, cheio de graça, cheio de verdade. Nele, Jesus Cristo, nós conhecemos o Deus invisível. Deus, em sua essência, é invisível, mas em Jesus Cristo nós podemos ver os atributos da divindade. E essa é uma declaração sobre a divindade, é claro, do Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo é que Cristo é tão Deus quanto o Pai e quanto o Espírito Santo. E na divindade, isto é, na Trindade eterna, nós não podemos ver Cristo Jesus em uma estratificação com o Pai, Ele e o Espírito Santo. Mas a Trindade em igualdade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Cristo é quem revela a Trindade, é quem revela o coração do Pai e do Espírito. Nele, então, nós vemos o Deus Trino. Nele nós aprendemos sobre o Criador de todas as coisas. Ele é, assim, a imagem do Deus vivo. O sol, quando reflete na água, pode-se ver a imagem do sol ali. Mas Cristo não é um reflexo apenas da luz, da majestade divina. Ele nos permite ver quem Deus, o Pai, é, quem é o Deus triuno. Um dos seus discípulos o perguntou um dia: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a sua resposta foi: estás há tanto tempo comigo, quem me vê, vê o Pai, vê o Deus eterno. Ele é o primogênito de toda a criação. Essa igreja, de uma maneira muito didática, queridos amigos, ele é a imagem do Deus vivo, ele é o primogênito de toda a criação. Será que Paulo está dizendo que houve um tempo quando Jesus Cristo não existia e ele foi então criado, e ele é o primogênito, o primeiro gerado entre todas as criaturas, como ensinam, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que Jesus Cristo é o primeiro entre todos a serem criados? Se Cristo é eterno, como pode ser dito então que ele é o primogênito de toda a criação? Mas veja o versículo de número 16: porque nele foram criadas todas as coisas. Bem, ele é o criador de todas as coisas, assim ele não poderia ser criado, ter sido criado. Ele é quem criou todas as coisas. O termo primogênito é, claro, uma expressão do Antigo Testamento que representa o filho que nasceu primeiro. E assim ele possui, na antiguidade, um lugar de primazia em toda a família. Ele é o herdeiro, ele que conduz a família quando o pai não está ali. Isso se refere ao direito e o privilégio que é dado ao filho em sua posição genealógica. Pense, por exemplo, sobre Jacó e Esaú. Jacó e José. Foi dado a primogenitura, não ao primeiro que nasceu biologicamente, mas àquele que recebeu esta autoridade. Assim, Cristo Jesus, embora não tenha sido o primeiro homem encarnado, não é? Não quero confundir no que eu estou dizendo. Cristo Jesus, tendo vindo depois de Adão em sua encarnação, ele é todavia o primeiro dentre os mortos. Ele é o cabeça da família de Deus, ele é o irmão mais velho, ele tem a primogenitura, a autoridade. Este é o significado. Deus tomou um corpo e uma natureza humana na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Através de um ventre humano, ele encarna neste mundo.
Ele vem como um representante de toda a humanidade, assim como Adão no início representou toda a humanidade, e toda a humanidade cai em Adão, peca em Adão. Cristo Jesus representa esta nova humanidade, vivendo esta vida perfeita, pagando no lugar de pecadores. Ele morre e ele ressuscita dentre os mortos. Assim, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para não morrer mais. Lázaro ressuscitou dentre os mortos, mas teve que morrer novamente. Enoque e Elias subiram ao céu sem experimentar a morte, mas Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para não morrer novamente. Ele é o primogênito dentre os mortos. E nós, um dia, se estamos no Senhor Jesus Cristo, seremos com Ele, como Ele foi ressuscitado e recebeu o seu corpo, nós também, como parte da família do Senhor, ressuscitaremos. Mas Cristo, a primícia, o primeiro a ressuscitar. Agora observe no versículo de número 16, o que Paulo diz. Estou no capítulo 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, pelo Senhor Jesus, e para ele. Observe algo interessante neste versículo. Há 3 termos: nele, por ele e para ele. Algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa traduzem apenas por ele e para ele e omitem nele. Mas no original traz esses 3 termos: nele, por ele e para ele. Parece inconcebível para alguns cristãos, para alguns tradutores, o significado de todas as coisas terem sido criadas nele. Como assim nele? Tudo que existe foi criado em referência a ele. Como 2 paredes são formadas em relação ao ângulo. Na antiguidade, a pedra de esquina, de ângulo, dali tirava-se as paredes. Esta é a ideia. É nele que as coisas do universo, tudo que existe, foi criado. É nesse sentido, estão ligadas a ele. Eu gostaria de explicar esses termos. Criados nele, em relação à sua pessoa, foram criadas todas as coisas. Queridos amigos, marque isso. Isso é maravilhoso, isso é muito grande. Quando um homem constrói uma casa, ele faz esta casa em referência ao seu propósito. A casa pertence a ele. Assim, tudo que foi criado no universo tem referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós lemos nesta primeira parte que tudo foi criado, todas as coisas foram criadas nele. Tudo. Qualquer coisa que veio à existência, que alcançou a existência, teve primeiro sua formação na mente do Senhor Jesus Cristo e foi trazido à existência pela sua palavra em relação a ele. E como se a palavra tudo e todas as coisas não fosse suficiente para expressar esta verdade, para mostrar que não existe nada que existe nos céus e na terra que não tenha sido criado em relação a Cristo, nele. Então Paulo, ele começa a discriminar certas coisas. Ele toma uma régua, assim por dizer, para medir todas as coisas que existem, citando tudo que há no universo, para dizer não há nada fora na criação que não tenha sido criado em relação a ele. Ele então diz tronos, dominações, principados, potestades, termos que se referem a todas as formas de ranks, de classes, de divisões no céu entre os anjos, nas coisas criadas neste mundo, seres humanos, mas também aos ranks celestiais. Ranks celestiais, anjos, querubins, serafins, estes seres celestes, todos os ranks angelicais foram criados em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, foram criados nele. Ele não é um anjo, ele é o criador dos anjos, porque todas as coisas foram criadas nele. Sejam dominações, tronos, principados, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Bem, Cristo Jesus, então, é a causa condicional de toda a criação. A condição de que tudo viesse à existência é que tudo seria criado para ele.
por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que existe no universo veio à existência. Estas coisas foram criadas por Ele para depender dEle sempre e para servi-lo. Esse é o sentido do versículo 16. Então nós seguimos para o versículo de número 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É interessante, não é? Ele é antes de todas as coisas, coisas criadas. Ele preexiste ao tempo e o espaço. Ele existe na eternidade passada desde sempre. Daí nós usamos o termo sempiterno, sem começo e sem fim. E todas as coisas que existem, que foram criadas, subsistem por Ele. Você percebe o termo que ele escolhe, a palavra subsistir, porque ele não usa todas as coisas existem. Os tradutores acertaram aqui, porque somente o Senhor Jesus Cristo é existente, isto é, tem a existência, tem a vida em si mesmo. Todas as coisas que possuem vida recebem a sua vida derivadas do Senhor, mas Ele existe. Assim, as demais coisas que recebem no Senhor a vida, elas subexistem. Elas existem em subordinação ao Senhor da vida, ao Criador, que é Cristo Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Essa palavra também poderia ser traduzida da seguinte maneira, todas as coisas são mantidas, subsistem por Ele e para Ele. É belíssimo, queridos amigos. As coisas criadas pelo Senhor Jesus Cristo, lá no princípio, quando Ele disse, haja luz, porque Ele é a palavra de Deus que traz à existência todas as coisas, foram criadas por Ele em perfeição, em beleza, em magnitude. Pense sobre as galáxias, as estrelas e os planetas. E toda esta criação, anjos celestes, são mantidas por Ele em existência. Nós estamos tendo aqui um pequeno relance da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Elas continuam a existir, pois são mantidas pelo Senhor Jesus Cristo. Elas são sustentadas, conservadas, mantidas unidas, juntas pela vontade e o poder do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deixe-me tentar ilustrar isso. Você se recorda na escola, estudando física, química, ciências da natureza, que nós fomos obrigados a memorizar certos princípios, certas leis necessárias, é claro, a respeito do universo e sua existência. E você se recorda um termo, termodinâmica, que termodinâmica possuía duas leis, não é? A dinâmica da energia térmica. Havia a primeira lei da termodinâmica que dizia que a energia no universo, a massa, ela é conservada, ela é preservada, ela é mantida. Ela nunca diminui, ela nunca aumenta. E o segundo princípio, a lei da entropia, que as coisas do universo estão se deteriorando, não é? Nós não estamos evoluindo, nós estamos, como diz a Bíblia, deteriorando. O pecado trouxe isso ao universo. Mas esta primeira lei que nós aprendemos, que é o resultado da observação do mundo, do universo, é chamada de princípio da conservação da massa e da energia. A primeira lei da termodinâmica. Não quero lhe cansar com isso, mas é importante. Você também ouviu falar de outra pequena lei, grandiosa em sua verdade, mas resumida nas seguintes palavras de um francês químico chamado Lavoisier, chamado de princípio de Lavoisier, ou lei de Lavoisier. Ele disse, ao observar e fazer os seus testes neste mundo, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo é transformado. O que ele quer dizer com isso? Que não é possível para o ser humano criar nada novo que não exista. O ser humano não cria nada. Nós tomamos daquilo que é criado para fazer algo novo. Nós tomamos das árvores a madeira para produzir coisas, do petróleo, o plástico, o álcool, dos metais. Nós produzimos tudo que é à nossa volta de coisas que já estão aí, criadas por Deus. Nós não criamos algo novo que não existia em termos de matéria. Na natureza, nada é criado que não tenha sido já criado.
E na natureza, quando nós destruímos alguma coisa, você toca fogo em uma árvore, ela não desaparece por inteiro, em sua forma sim, mas em fumaça, em calor, a energia é conservada, ela não se aniquila no espaço. Assim, na natureza, nada é destruído, aniquilado por completo, e nada é criado do nada. Tudo é mantido, tudo é transformado. Assim, qual é a estrutura básica? Eles não querem lhe entediar com isso, mas qual é a estrutura básica do universo? Energia, não é? E quando você comprime a energia, estes átomos, os blocos mínimos do universo, você organiza neste Lego todas as coisas que existem, pessoas, corpos, células. Quando você quebra, separa, queima tudo, você tem energia. Assim, a massa e a energia são conservadas. Esta é a primeira lei da termodinâmica. No universo nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A matéria não pode ser completamente destruída, ela muda de estado. E ela não pode ser aniquilada, ela permanece, ela é conservada, embora em uma outra forma. E tudo se reduz a matéria e energia, nos dizem os físicos. Mas veja, a quantidade total do que existe no universo, quando é reduzido a energia, queimado tudo e fica só energia, permanece exatamente a mesma. É conservado. Não é maravilhoso? Eu fico arrepiado. Nós estamos falando sobre coisas grandes, sobre princípios que sustentam o nosso chão e esse corpo. Agora atente para o que Paulo está dizendo, meus queridos amigos. A ciência prova, mas ela não sabe por que isto é mantido, porque não se dilui, se aniquila. E a razão, porque nada está sendo criado de novo no universo, é que Jesus Cristo no passado já criou todas as coisas que existem e Ele mantém, subsistem estas coisas, elas não podem ser inteiramente aniquiladas. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, como anjos, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, Ele não é criatura e todas as coisas subsistem por Ele. Você já parou para pensar, às vezes divagando em sua mente? Você quebra ali uma pedra, um tijolo, ele desmorona em pedaços, você vai quebrando, mas se eu continuar quebrando vai virar pó. E se eu pegar um microscópio e continuar quebrando, onde é que a gente vai chegar? Você sabe onde nós chegamos? Ao nada. Mas o que mantém estas coisas unidas, essas coisas físicas, em suas formas menores, como átomos, e átomos não é a melhor partícula que existe, ainda você divide o átomo, não é? Está ali os prótons, os elétrons, ainda tem os leptons, então os neutrinos, já se descobriu outra coisa. E a ciência tem se perguntado como é que essas coisas se mantêm unidas, é uma força que mantém essas coisas unidas. E os átomos se unem, e se unem com outros átomos e formam moléculas, não é? Aquelas cadeias H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, formam uma molécula da água, e as moléculas se reúnem e formam células, e as células se reúnem e formam tecidos, e os tecidos se reúnem e formam órgãos, e os órgãos se reúnem e formam um sistema, e os sistemas se reúnem e formam um corpo humano. O que reúne essas coisas? O que mantém essas coisas unidas? Até o final do século XIX, a ciência entendia que haviam 2 coisas na natureza, como eu mencionei, energia e matéria. Queridos amigos, já vou terminar com isso. Mas se descobriu que não pode existir apenas energia e matéria, porque a energia não tem cérebro, e a matéria também, para se unir uma a outra e formar moléculas, células, tecidos, órgãos. Deve haver algo mais na natureza, embora invisível aos olhos humanos. O que é? Informação. De onde vem a informação para unir essas coisas destas maneiras intrincadas? Os gases, a matéria, a eletricidade, as pedras, os minerais, os vegetais, matéria orgânica, matéria mineral. Como foi que essas coisas se organizaram de maneira tão perfeita para existir? E disse Cristo, haja luz. Dali vem a informação. Estava em sua mente todo o design, todo o projeto. E Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele as sustenta pela palavra do seu poder. É maravilhoso. Cada célula, animal ou vegetal possui dentro de si um pequeno arquivo numa região do núcleo desta célula,
E neste arquivo, nestas gavetas, estão os projetos de como esta célula pode se reproduzir exatamente, uma outra célula exatamente como ela é. O DNA, não é? Aqueles ácidos, o Senhor criou em sua mente, colocou o projeto dentro de cada coisa existente, para que elas agora, pelo seu poder, fossem seguindo em frente. Ele sustenta o que Ele criou. Ele é a palavra que traz a existência, a vida e todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o regente do universo. De onde vem então essa força que mantém estas coisas unidas em átomos, em células? Sabe que a ciência chegou à conclusão que não há conclusão e que deve haver alguma coisa invisível que mantenha a matéria unida, e eles apelidaram isso de antimatéria. Há algo antimatéria, que é o oposto da matéria, que mantém a matéria unida. Sabe o que a Bíblia diz? É a vontade do Senhor Jesus que mantém tudo unido. No dia em que declarar, sejam dissolvidas todas as coisas, os elementos deste universo como fogo serão dissolvidos, e Ele então reconstruirá um novo céu, uma nova terra perfeito. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Cristo, queridos amigos, é o regente do universo. Se não fosse assim, o universo desmantelaria, não haveria mais nada senão confusão e caos. Ele é o regente do destino humano. Ele conhece o futuro, ele não está preso ao tempo, ele está fora da moldura do tempo. E como um astronauta que vê o continente norte-americano e sul-americano ao mesmo tempo, ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, ele está fora desta prisão humana. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Você sabe porque este mundo pecador e em miséria ainda existe, não se decompôs e não se autodestruiu? O Senhor Jesus Cristo é a razão. Ele mantém este globo em seu eixo, girando, e as estações se repetindo, e a erva crescendo. Porque a terra não abre a sua boca como criação de Deus e engole todos os pecadores. Porque aqui estamos nós, usando do ar que pertence a Cristo, andando na terra que pertence a Ele, poluindo o seu mundo moralmente. Nós tiramos o sustento dessa terra, embora sigamos pecando contra o nosso Criador. Por quê? Porque o sol não aumenta o seu poder em alguns graus e nos consome por inteiro, não brilha mais forte por causa de Cristo Jesus. Porque as águas do mar, você já pensou, não seguem em frente às barreiras da margem, cobrem todo o planeta Terra, porque o Senhor estabeleceu um limite ali, elas não passam. Esses 4 versículos, queridos amigos, nos revelam com toda a clareza, toda a verdade, que no que se refere à divindade, Jesus Cristo é Deus. No que se refere à criação, Ele é o Criador e a razão de toda a criação. Agora deixe-me passar para um outro ponto. Abra comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Paulo, me parece ser o autor desta carta, ele segue o seu raciocínio iniciado em Colossenses e o desdobra a partir do versículo de número 2, Hebreus capítulo 1, 2. Veja como isso está conectado com Colossenses a respeito de Cristo. Deus, Pai, a quem constituiu Jesus, herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E a pergunta é esta: por que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, entrou na moldura do tempo e do espaço, tomou um corpo, uma natureza humana e veio a este mundo? Esse texto fala sobre a missão de Cristo. Deixe-me lhe dizer, em linhas gerais,
que ele não veio para ser um pobre coitado, para nós termos pena dele, que foi ceifado na juventude e ainda está crucificado. Ele não veio para ser um revolucionário social, o primeiro comunista, o primeiro hippie, andando para cima e para baixo, com cabelo comprido e coisas dessa natureza. Ele não veio para buscar a causa dos oprimidos, levantar a bandeira da causa dos oprimidos políticos e sociais. Não foi para isso que ele veio a este mundo. Porque o Deus eterno tomou um corpo e uma natureza humana. Paulo nos diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele veio para a purificação dos nossos pecados. Essa é a missão de Cristo. Ele veio uma missão a este mundo. Deixe-me voltar agora ao Antigo Testamento. Você se recorda daquelas ofertas sacrificiais que foram realizadas bilhões de vezes pelos judeus no tabernáculo, no deserto e no templo? Quando Deus falou ao ser humano através da nação de Israel, haviam 5 ofertas que eram trazidas ali pelo povo, através das mãos dos sacerdotes. 3 dessas ofertas eram holocaustos, oferta de alimentos, oferta pacífica. E embora elas diferissem umas das outras, eram similares nisso. Todas essas ofertas que eram holocaustos, queimados por inteiro, eram como um cheiro suave que seguia para o céu as narinas de Deus, simbolicamente falando. Algo aceitável, em que Deus tinha prazer. E estas ofertas, todas elas, todas elas apontavam, ilustravam o Salvador que viria do céu a este mundo. 2 delas eram ofertas pela transgressão e pelo pecado. Referem-se aos pecados das pessoas cometidos contra a lei de Deus, que requer o sacrifício, a punição. O salário do pecado é a morte. Esses sacrifícios ilustram pela morte de um animal que aquele indivíduo, aquele judeu, seria poupado a sua vida. Era um sacrifício substitutivo no lugar do pecador. Era realizado da seguinte maneira: aquele indivíduo, em sua consciência de pecado, algo foi feito. Ele traz então este animal à porta da tenda, ou à porta do templo, então em Jerusalém. Um bezerro, uma ovelha. Sem entrar no templo, ali debaixo do portal, mas ainda do lado de fora, o sacerdote vem ao seu encontro. Ele coloca as suas mãos sobre a cabeça daquele animal, simbolicamente representando o seu pecado transferido àquele animal, e ali o sangue deste animal é derramado. Este animal é morto no lugar daquele homem. Os animais oferecidos pelo pecado, você sabe, novilho, cordeiro, pombo. E cada um desses animais, separados por Deus a serem sacrificados, representava ali algo que Deus exige do ser humano e nós não temos dado a ele. O novilho representa serviço. Virar um boi. Nós não temos dado ao Senhor a nossa vida em serviço ao nosso Criador. Nós roubamos a nossa vida para viver para nós mesmos. O cordeiro representa submissão, a mansidão do cordeiro, obediência. Nós não temos dado a Deus a nossa submissão, a nossa obediência. Nós nos rebelamos contra Deus e tomamos o nosso corpo, a nossa vida, os nossos melhores anos para gastar com nós mesmos. Nós não o temos amado e o reverenciado como Criador e o respeitado como Senhor sobre todas as coisas. E o pombo, com seu cantar plenitivo, não é? Representa amor genuíno, algo do coração, algo da alma. Aqueles sacrifícios representavam o que Cristo faria. Naquela cruz, em sua morte e em sua vida, ele oferece a Deus o Pai submissão, vivendo sob a lei. Mansidão, obediência, serviço e amor genuíno. Ali em sua vida e em sua morte, ele oferece tudo que o homem pecador deve ao seu Criador. E ele alcança o mérito, o direito
de por sua vida e sacrifício reconciliar pecadores com o Pai. Ele completa tudo isso, ele oferece a si mesmo um lugar de pecadores, ele morre para que pecadores não fossem condenados eternamente, como aquele animal, o pecado transferido para o animal simbolicamente. Ele adquire o poder de salvar por uma vida justa e perfeita. Ele fez a purificação de pecados, do registro de nossos pecados e da consciência culpada. Queridos amigos, eu poderia parar aqui e entregar isso à sua consciência. Mas ali está o Senhor Jesus Cristo no Calvário. E ali está o ápice de toda a história do universo. O Deus eterno vindo a este mundo, que Ele próprio criou, tomando um corpo e uma natureza humana sem pecado, para salvar pecadores. Foi Ele mesmo quem fez isso. Não foi um anjo, não foi uma aparência divina de Cristo, Ele próprio, em carne, para morrer, para sofrer. Somente Ele poderia fazer isso. E tendo feito isso, nos é dito que Ele subiu ao céu e assentou-se à destra da majestade nos altos. Ele completou a sua missão. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho se resume nisso. Esse é o sentido da história, da criação. Esta é a razão por trás de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo. O pecado humano, a alienação do ser humano do seu Criador, a vinda do próprio Deus a este mundo, um corpo para sofrer, para morrer, uma vida perfeita para representar milhões de pessoas que o buscariam. Esta é a odisseia, assim por dizer, da divindade, com todo respeito. E onde nós estamos agora, eu concluo aqui, neste ponto do universo criado por Deus, neste ponto da história final da humanidade, pecadores sob a luz da verdade revelada de Deus. O que você vai fazer com esta mensagem? Como isso te afeta? Isso te leva a parar e a reconsiderar a tua vida, as tuas escolhas e planos e projetos à luz desta verdade e da eternidade? Como isso te afeta, querido amigo? Você deve buscá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Ele, o Salvador. O chamado do Evangelho é de ir à pessoa do Senhor Jesus Cristo e não à religião. Cristianismo é Cristo, Ele é o cristão singular. Tudo que o cristianismo é representado na pessoa do Salvador. Ser um cristão é ir a Ele como um pecador, entregando a sua vida inteiramente a Ele em submissão, confessando tudo a Ele, para receber dele os méritos de ser reconciliado com Deus. Então, nós fechamos os nossos olhos nesta breve jornada aqui na terra, e a eternidade se abre diante de nós. Há uma advertência, por fim, aqui neste texto de Hebreus. Há um perigo implícito nessa mensagem. No capítulo 2, no versículo 1 ao 3, nós lemos assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, todas as transgressões e desobediência recebeu a justa retribuição lá no Antigo Testamento. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, isto é, os apóstolos? Você percebe? Ele veio a este mundo, ele cumpriu toda a justiça para a salvação, ele transmitiu esta verdade aos apóstolos, a história trouxe avante e chegou até nós, no Brasil,
na segunda metade do século XX, a São Paulo, aos nossos ouvidos, a nossa realidade existencial nesta breve jornada aqui na Terra. Hoje é o dia da eternidade, e a eternidade está revelada aqui. O que você fará com essa mensagem? Aqui está o perigo, eu concluo. O perigo é não atentar para isso. E levantar-se deste lugar e voltar às mesmas coisas, sem considerar que amanhã nós partimos para a eternidade. O que é a vida, queridos amigos, senão um período probatório para conhecer o Deus vivo, conhecer o seu perdão e misericórdia e subir para a sua presença? Isso é a vida. Tudo mais é apenas manutenção desse corpo. Sempre me toca recordar, e completou alguns anos desde que uma tragédia terrível aconteceu no Brasil, ali no sul do Brasil, em uma cidade chamada Santa Maria. Tragédia da Boate Kiss, você se recorda? Me recordo, era adolescente, jovem, e ouvindo as notícias semana após semana sobre isso, 200 e tantos jovens ceifados em uma noite. Quando eles saíram de casa naquela noite, eles não imaginavam nada do tipo. Tomaram seus banhos, usaram seus perfumes, suas melhores roupas, carteiras, sapatos, para se divertirem. Foram àquela boate. Eles não esperavam isso. Então aquela tragédia. E agora, hoje, onde eles estão, se não na eternidade? O que você fará com esta verdade? Esta é a verdade, esta é a realidade da existência humana. Tudo mais que nós encontramos é apenas manutenção do corpo, o trabalho, a carreira, o título, a economia, a poupança, a roupa. É nada mais do que o corpo, a alma eterna. O que você fará com esta mensagem? Você deve ir ao Senhor. Ore a Ele. Diga tudo a Ele. Confesse a Ele. E se entregue a Ele. Não é maravilhoso, queridos amigos? Que a palavra da vida, o Criador de todas as coisas, o Senhor e o juiz que se assentará no trono de justiça para julgar todas as coisas, anjos, homens, Ele mesmo tenha pronunciado aquelas palavras: todo o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Assim como Ele criou e sustenta este universo, Ele sustenta essa promessa diante de você. O que você fará com essa promessa? Simplesmente creia. Simplesmente creia. Simplesmente clame. Clame e se entregue a Ele. E hoje será o dia que marcará o teu destino eterno com Deus para sempre. Então, quando a luz deste mundo se apagar, você abrirá os teus olhos naquele lugar de vida e glória, com o mundo e a história humana atrás. Salvo, seguro, guardado, um filho de Deus, uma filha de Deus. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Criador, graças te damos pelo Senhor Jesus Cristo. Quão pouco, Senhor, temos apreciado o Senhor Jesus. Quão pouco temos reverenciado, quão pouco temos ouvido as suas palavras de vida eterna e as suas advertências. Nesta noite, ó Senhor, compreendendo um pouco mais da sua grandeza, nós rogamos que o Senhor nos ajude a não sermos relutantes e a nadar contra as marés, e a lutar contra a verdade, e agir com tamanho orgulho quando o convite, o chamado de perdão gratuito é estendido. Livra-nos e ajuda-nos, Senhor, não permite que esta loucura nos leve à morte e ao suicídio espiritual. Ó Senhor,
sensibiliza o coração empedernido e ignorante. Sensibiliza, Senhor, e derruba o orgulho insensível. Move em cada coração, faz com que estas verdades desçam da mente e comovam a alma e leve aqui neste lugar e aqueles que nos acompanham, pessoas à fé no Senhor Jesus, para conhecê-lo, o seu poder, o perdão e um dia a ressurreição dentre os mortos, para que Cristo seja em tudo glorificado e em todos como será. Nós te rogamos estas coisas em nome dele e para o teu louvor. Amém.